Olá, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos aqui com mais uma edição, né? Mais uma edição também da coluna Café com Você, nosso talk show. Essa parceria simples, mas inédita aqui na história de Nova Friburgo, firmada há mais de um ano e meio atrás entre o nosso jornal e o Hotel Fabris. Por isso eu sempre agradeço aqui a pessoa da empresária, né? A diretora do hotel, Ana Paula Bolt, e a toda a sua equipe pelo carinho e satisfação que sempre recebe a gente. Então, a gente iniciou semana passada uma série aqui no nosso jornal, né? Falar um pouquinho sobre as lojas maçônicas de Nova Friburgo. Primeiro entender, né? Conforme vocês já começaram a entender o que é maçonaria, o que é loja aqui em Nova Friburgo, e existem 5 lojas maçônicas. Já conversamos esses dias com o representante de outra loja, e estamos aqui ao nosso lado hoje, uma satisfação também muito especial, nessa continuidade, recebendo hoje, né, advogado, doutor Leandro Ferreira, né, Ferreira da Silva Ferreira? Da Silva Ferreira. Leandro da Silva Ferreira, errei na marca, mas não errei no produto, e uma pessoa também muito querida, muito especial, que eu queria que ele preside, inclusive, a loja Independência de Nova Friburgo, uma das 5 lojas de Nova Friburgo. Mas antes disso, Leandro, eu queria que você recebesse primeiramente meu muito obrigado pela sua disposição, disponibilidade, vocês e todo mundo sempre muito ocupado, mas ainda arrumou esse tempinho aqui pra gente. E eu queria que você falasse, antes da gente falar da maçonaria, falasse um pouquinho da sua história pessoal, né? Bem sei que você veio de Nova do Rio para cá, hoje está perfeitamente integrado aqui a nossa, a nossa cidade, e você falasse um pouquinho, né, a respeito disso aí para você. Então, Luiz, é um prazer enorme poder participar desse produto que você entrega aos friburguenses, aos cidadãos de Nova Friburgo já há algum tempo. Esse material que é muito difundido aqui entre todos nós, trazendo informação e dados relevantíssimos sobre a vida da nossa cidade. Como você disse, sou advogado, sou natural do Rio de Janeiro. Estou hoje com 45 anos de idade, me formei na Universidade do Rio de Janeiro, vim para cá em 2016 com a minha família, com o objetivo de buscar uma qualidade de vida, né? Algo que naquela época já estava um pouco complicado na cidade do Rio de Janeiro, e agora então, com as notícias que a gente acompanha, está bem cada vez pior, né? Então, estou muito feliz, nós estamos todos muito felizes aqui, nós nem vamos para a cidade de Janeiro, né, a visita, eu só vou a trabalho, a esposa nem pretende ir lá, os parentes que vêm para cá, nós não vamos lá, enfim. Nós estamos muito felizes aqui com a receptividade da população friburguense, e isso tudo teve um ganho significativo, né, através da própria maçonaria, né, porque eu já tinha iniciado na maçonaria no Rio de Janeiro, quando cheguei aqui já era maçom, e aí eu fui realmente muito bem acolhido, fartamente acolhido pelos nossos irmãos maçons aqui de Friburgo, e o que deu bastante tranquilidade para a gente se adaptar a essa nova realidade aqui. Maravilha. E maçonaria? Você já era maçom lá no Rio? Foi aqui? Como é que foi a sua trajetória maçônica? Iniciei lá no Rio, no Palácio Maçônico do Lavradio, um dos prédios históricos da maçonaria do Brasil. Né? É lá que estão trabalhando pelo menos as 2 lojas maçônicas que deram origem ao Grande Oriente do Brasil, em 1830, né? Na época da construção, né, do Grande Oriente do Brasil, enfim. Sendo que a maçonaria tem uma história muito maior do que isso. Né? A maçonaria é uma instituição, pelo menos, da forma organizada como nós conhecemos, documentalmente falando, de 300 anos. Né? São 3 séculos de existência aí, que da forma que nós conhecemos atualmente se originou na Inglaterra e foi sendo difundido para as Américas, Estados Unidos, e vindo para os outros países. Né? Então, é uma instituição secular, né, que a gente precisa realmente preservar e respeitar. E presente no mundo inteiro, né? Presente no mundo inteiro, com certeza, presente no mundo inteiro. Uhum. E como os dados demonstram, né, a maçonaria em Nova Friburgo é muito pujante. Né? Nós estamos, como você bem mencionou, 5 lojas maçônicas aqui. Um município que geograficamente não é muito grande, mas se colocar em termos de
média de lojas, para a população a gente tem um número significativo aqui de lojas. Podemos aumentar o número de membros ainda, né? É verdade, é verdade, é verdade. Isso aí a gente até falava numa outra oportunidade aí que, de certa forma, é um número até pequeno, mas também maçonaria a gente sabe que, como muitas instituições, tem que preservar pela qualidade e não propriamente pela quantidade, né? É verdade, porque um dos principais objetivos que a maçonaria prega, que é a evolução pessoal, né? O que a gente menciona... Leandro, eu vou te interromper por isso, porque a segunda parte agora eu estava querendo reservar exatamente para a gente falar um pouquinho na sua visão, né, o que é a maçonaria, para o pessoal entender esse linguajar bem simples assim, voz até de locutor, para o pessoal entender bem o que é a maçonaria. Então a gente vai fazer nossa primeira paradinha agora, Leandro, e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco aqui da coluna Café com Você, nosso talk show. Já voltamos. Olá, amigos e amigas do Jornal Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui, né? A segunda parte da coluna de hoje, da edição de hoje da coluna Café com Você, nosso talk show, parceria do Jornal Nova Friburgo Digital com o Hotel Fabris, recebendo hoje aqui, né, nessa série que a gente está procurando fazer sobre as lojas maçônicas de Nova Friburgo, o Dr. Leandro da Silva Ferreira, que é o presidente recentemente instalado, empossado, né, como novo presidente, maçonicamente se chama de Venerável Mestre, né, da loja Independência de Nova Friburgo. Então, Leandro, o senhor falava e eu interrompi para a gente fazer o intervalo. O que é propriamente, na sua visão, no seu conhecimento, de uma forma assim, bem simples, assim, bem didática, o pessoal entender o que é a maçonaria, que muita gente às vezes pensa que é religião, que não entende, que é coisa misteriosa, coisa secreta. O mistério que cerca a maçonaria gera essas deturpações de interpretações, né? Mas, na verdade, a maçonaria nada mais é do que uma instituição que preza a formação, através da formação intelectual filosófica, o aprimoramento do maçom, do membro, né, da maçonaria, através de estudos, através da filantropia, que é algo fundamental na instituição. É uma instituição iniciática, né, que poderia ser classificada também como uma escola de saberes, né, onde as pessoas, os seus membros, buscam realmente atingir esse aprimoramento através simbolicamente, que chamamos de lapidação das suas arestas, né, que são popularmente conhecidos como os nossos defeitos, né, através da simbologia, né, dos seus templos, dos seus rituais, né, busca-se transmitir esses ensinamentos que são milenares, de origem de outras escolas iniciáticas, né, ao longo da nossa história humana. Enfim, reúne todos esses elementos que foram conquistados ao longo desses milênios de história da humanidade e busca realmente atingir criar o elemento fundamental que é o ser humano na sociedade como um todo, né? Que maravilha! E aí, chegando agora aqui para Nova Friburgo, né? A loja que você preside, que você é o Venerável Mestre, a loja Independência de Nova Friburgo. Conte um pouquinho da história dela. Ela tem, parece que da década de... Perto de 40 anos. Né? Perto de 40 Fundada anos também. 28 de setembro de 1987. Está perto de completar 40 anos de idade, assim como outras lojas aqui do nosso, que a gente chama de Oriente, né? A loja Independência de Nova Friburgo, ela foi constituída, foi criada pelos irmãos exatamente para tentar levar a maçonaria para mais perto do distrito de Conselheiro Paulino, né? Hoje ela funciona no Prado, né? E a gente tenta interagir junto com a população local, né? Para que a gente possa levar não apenas algo de ensinamento para eles,
que possa agregar na sua parte intelectual, mas, acima de tudo, também buscamos apresentar o nosso trabalho de filantropia, né? Que é ajudar aqueles que mais precisam, né? Para que a gente possa, juntos, evoluirmos, né? Enquanto sociedade. É verdade, isso é muito interessante. E o detalhe que você falou aí, o Conselheiro Paulino está situado bem próximo à sede da PAI, né? Bem sede da PAI, e que foi também, Leandro, você podia comentar, acho que você, felizmente ou infelizmente, não estava aqui, na grande tragédia climática de 2011, que Nova Friburgo foi alvo, sofreu também, a loja maçônica também, como a PAI, como aquela região toda de Conselheiro ali, sofreu muito com a tragédia lá, com a enchente, né? A loja quase que acabou, mas... É verdade, é verdade. Foi um momento realmente bastante difícil, né? Para a loja Independência de Nova Friburgo, para a sociedade friburguense como um todo, evidentemente, mas a loja foi bastante atingida naquela ocasião. Os irmãos, eu, como você mencionou, não estava aqui no município de Nova Friburgo, mas acompanhei pela imprensa aquele triste fato. E aí nós temos relatos, nós temos imagens, né, que os destroços, né, atingiram 2 metros de altura dentro da loja, ou seja, a loja praticamente foi destruída, né? E aí teve que ser reconstruída por todos aqueles bravos e valorosos irmãos que faziam parte da maçonaria da Independência de Nova Friburgo naquela ocasião. Temos diversos irmãos ainda que fazem parte do quadro. Nosso fundador e decano da loja, Arthur Schmidt, ainda frequenta a nossa loja. Nós temos os irmãos mais antigos, Paulo Verney, Danton, Eloécio, Leonásio Oliveira, enfim, diversos outros irmãos que eram membros naquela época e realmente tiveram um esforço muito grande para poder soerguer a nossa querida independência. Mas está aí firme e forte, sempre com algumas atividades, né? Realizações de campanhas, de atividades, às vezes algumas atividades sociais lá que acaba congregando também outros irmãos, outras lojas, sociedade, né? Conselheiro Paulino sempre presente lá também. Isso é verdade. A gente tem buscado interagir com a comunidade, criando oportunidades para que a sociedade esteja dentro dos templos maçônicos, né? Dentro do Templo da Independência, promovendo palestras, né? Promovendo bate-papos sobre temas relevantes, né? Como ano passado nós tivemos Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, enfim. E a gente está tentando implementar esse calendário para que isso se torne uma rotina, né? E que as pessoas tenham acesso, né, a como que parte do trabalho que é realizado dentro de uma loja maçônica. Muito bem, Leandro. Eu vou te pedir licença agora para a gente dar uma paradinha no segundo, né, intervalo agora. A gente vai voltar daqui a pouco para o terceiro e último bloco, concluindo aí esse papo maravilhoso que a gente está sempre aprendendo um pouquinho mais sobre maçonaria, sobre a Sociedade de Friburgo, né, que é uma instituição inserida aqui nesse contexto da nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a terceira e última parte da coluna Café com Você, nosso talk show, hoje recebendo o Dr. Leandro Ferreira da Silva Ferreira, da loja maçônica Independência de Nova Friburgo. Já voltamos. Amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui para a terceira e última parte da coluna Café com Você, nosso talk show. Hoje recebendo, né, com muita satisfação o Dr. Leandro, que é presidente de uma das lojas maçônicas de Nova Friburgo, a loja a loja Independência de Nova Friburgo, que fica próximo ao bairro do Prado, ali perto da sede da PAI, que já falou um pouquinho sobre toda a trajetória que é ser maçom, né, da vinda dele aqui para Nova Friburgo, da loja que ele participa, das atividades, mas a gente queria também, Leandro, que você falasse um pouquinho aí sobre essa questão, especificamente 2 pontos, né?
porque né, muita gente pensa errado da maçonaria, faz algum julgamento, é uma coisa muito secreta, muito escondida, e só pode participar quem é rico, quem é muito. Né, enfim, faz um contexto sobre isso daí, porque a gente sabe que, né, que tem muita gente, talvez, que admira, mas não tem conhecimento, tem outros, às vezes, que tem uma informação completamente equivocada do que vem a ser a maçonaria, e por vezes, às vezes, até se torna crítico sem saber daquilo que está falando. Existe muito misticismo, né, em torno do nome da maçonaria, porque, como a gente já mencionou anteriormente, é uma instituição secular, né, de origem inglesa, e gera curiosidade, né, na população, e essa curiosidade também, de certa forma, acaba gerando esses maus dizeres, né, sobre a maçonaria, porque, na realidade, não existe segredo na maçonaria que não esteja disponível na internet. Qualquer um pode pesquisar sobre tudo que se faz na maçonaria. A grande realidade é que os atos praticados em loja, né, se busca transmitir ensinamentos, né, para os seus membros através da simbologia dos seus rituais, né, ela é muito semelhante com outras liturgias praticadas em religiões que são praticadas livremente no nosso país. Então, na verdade, não existe essa questão do segredo, né? Simplesmente é uma instituição que mantém a sua essência, busca manter a sua essência dentro dos templos maçônicos, para poder realmente ter, né, um elemento importante para agregar fraternidade entre os seus membros. Tanto é que eu já ouvi e tenho conhecimento de que as demais lojas, não só a Independência, mas as lojas de Nova Friburgo, a Jacques de Molay, a Industrialidade, a professora Oscar Argolo, enfim, todas elas estão tipo instituições abertas, né? Que não funcionam às vezes o dia inteiro, mas se alguém chegar lá e quiser visitar a loja, conhecer a loja, o que vocês vão fazer? Vocês vão receber com toda atenção e carinho. Exato. É como nós já mencionamos aqui, né? Temos diversos eventos, né, abertos ao público, né, aos amigos, né, os parentes, os amigos, os familiares, enfim, ou a toda a população, como você bem mencionou, que queira realmente conhecer como é um templo maçônico. Todavia, para fazer parte da maçonaria, realmente existem procedimentos próprios, né, como em outras instituições, e realmente não entra. Não basta querer ser maçom para entrar na maçonaria, é necessário ter uma indicação de um membro, né, que já tenha uma referência sobre a vida pregressa daquele pretenso candidato, né, e são realizados diversos procedimentos de sindicância, né, para poder apurar se aquele pretenso candidato, né, aquele pretenso maçom, reúne condições mínimas exigidas para fazer parte da maçonaria. Agora, quanto a essa questão de ser rico, ser influente, isso tudo, na verdade, é misticismo, porque não faz parte da realidade, apenas tem que ser de bons costumes, né? De bons costumes, e o que a gente percebe, pelos que a gente conhece também, é de ter essa humildade de poder saber que é uma pessoa que está nesse mundo aprendendo. Sim, e o aprendizado é também uma das... Fundamental lá na loja, tem os tempos de estudo de vocês, os aprendizados e tudo, né? O maçom, para se manter na instituição, ele tem, por obrigação, a necessidade de entender que não sabe nada, não conhece nada, que está ali para buscar aprender, né? Não só com os nossos rituais, com os nossos simbolismos, mas, acima de tudo, com a fraternidade que existe entre os membros da maçonaria, né? E quando acontece de algum membro entender que já não tem mais nada para aprender, ele naturalmente se exclui da ordem, né? Porque ali o objetivo é realmente a lapidação. Aliás, eu já ouvi falar isso muito, que tem alguns que às vezes entram talvez por alguma outra intenção que não seja de evoluir, de crescer, e que automaticamente ele é expurgado naturalmente pela... Naturalmente é expurgado, porque óbvio que curiosidade existe, né? As pessoas, por não ter uma liturgia aberta ao público de modo geral, então gera aquela curiosidade. Existe essa questão das pessoas entenderem que, como você bem mencionou, que só rico, ou depois que entra fica rico, né? Coisa que não faz parte da nossa realidade. Mas quando a pessoa passa pelo escrutínio da maçonaria,
consegue se tornar um maçom e se depara com uma realidade que simplesmente a busca do aprimoramento pessoal se decepciona e acaba saindo da Exatamente, porque instituição. não era aquele objetivo dele, ele Exatamente. acaba, né, como eu já ouvi muita coisa, dizer que, né, que o pessoal, tem gente que entra lá com esse objetivo, com aquele, que tem que fazer um pacto, que tem não sei o que, coisas assim hilárias até, né? Eu me recordo de uma ocasião em que um membro da minha família veio me perguntar, espantado, quando descobriu que eu era membro da maçonaria, por que eu tinha me tornado maçom, se eu era cristão, como se isso fosse incompatível, o que não é, na realidade, né? Maçonaria é muito pelo contrário. Para você se tornar um candidato, você, no mínimo, tem que acreditar no ente superior, né? Sem definições, como as religiões pregam, mas acreditar num ser supremo, né? Na espiritualidade que toda a humanidade possui, né? Tanto é que eu já soube, né, que lá existe um chamado Livro da Lei, que nada mais é do que uma Bíblia. Exatamente. Né, e que um dos padroeiros, ou o padroeiro principal da maçonaria, me parece que vem ser São João. São João Batista, exatamente. No rito que nós trabalhamos, né, no rito escocês antigo e aceito, que curiosamente tem uma origem francesa, né, apesar do nome, mas enfim, se utiliza a Bíblia cristã como o livro da lei. Mas nós temos outros ritos na maçonaria no Brasil como um todo, aqui mesmo, né, no nosso Oriente, nós temos a loja Professor Oscar Agulha, que trabalha com outro rito, o chamado rito brasileiro, que tem uma outra filosofia, todavia tem na base espiritualista a essência é a mesma. Verdade. Então, e aí é importante que se destaque que não é porque nós utilizamos a Bíblia como livro da lei que é uma instituição voltada exclusivamente para o cristão. E esse é o grande problema, né? Na maçonaria não existe dogma. A grande distinção entre maçonaria e religião é que na maçonaria não se prega a conversão. O membro ele tem o direito de escolher o seu credo, a religião para a qual ele vai professar a sua fé. E isso é respeitado por todos os membros. Então, por isso que, de um modo geral, as religiões como hoje nós temos funcionando, né, no nosso país, na nossa cidade, tende a desprezar um pouco a maçonaria por conta dessa congregação de membros de diversas religiões. Verdade, muito interessante, Leandro, muito interessante mesmo. Poxa, acho que foi realmente, como a gente está acompanhando nessas participações, certamente vão ter outras aqui também, uma aula do que é maçonaria, né? Não que a gente, ou que vocês tenham necessidade de ensinar, mas acho que nunca é demais a gente aprender. Sim, claro. Leandro, eu queria te agradecer, meu irmão, imensamente a sua disponibilidade, a sua possibilidade de ter vindo aqui e bater esse papo, da gente, né, saber um pouquinho mais, não só a seu respeito, mas a respeito também da instituição que você está presidindo. Foi recentemente, né, a sua posse aí, 2 anos de mandato, 2 anos, muita atividade, o jornal está à disposição para qualquer atividade, qualquer evento, qualquer realização lá, para a gente estar divulgando aqui também. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Ficamos muito agradecidos, sim, né, contentes, porque estamos conhecendo, tendo a oportunidade também, alguns amigos do jornal, de conhecer um pouquinho mais o que é maçonaria através das suas lojas representadas aqui em Nova Friburgo. Agradeço mais uma vez ao Leandro, agradeço aqui ao Hotel Fábio, enfim, agradeço a atenção de todos, e como a gente sempre lembra, no finalzinho, né, tem, além da descrição aqui do convidado, tem um botãozinho vermelho com o dedinho amarelo embaixo, bem didaticamente, para você clicar ali, eventualmente, se não abrir, tente ver se você pode instalar ou está atualizado através do Play Store lá seu leitor de PDF, né? Mas às vezes, se não conseguir no celular, vai conseguir no computador, enfim. Daqui a pouco a gente vai ter um aplicativo especificamente aqui para a coluna também, para vocês acompanharem melhor. Muito obrigado a todos pela atenção e em breve estaremos aqui na próxima edição com mais uma participação aqui de convidado também especial na coluna Café com Você. Muito obrigado a todos, até a nossa próxima edição.